Olá, galerinha do Pincelada do Saber. Estamos aqui então para dar continuidade aí ao nosso livro Tempo e História, sobre Tempo e História, o artigo do Adalto Novaes. Ah, Ocorreu um imprevisto aqui, eu fiquei falando sozinho aqui e acabei gravando nada, entendeu? Porque acabou o espaço o espaço da câmera. Mas vamos dar continuidade, então. Eu espero que de alguma forma isso possa ser interessante aí a nossa reflexão, né? Eu vou partir então para a parte que o autor fala para gente sobre nós nos debruçarmos sobre a palavra, né? Então ele vai dizer para a gente que há um retorno de certa brutalidade, né? Guerras, massacres do cotidiano, a violência das grandes cidades, nos campos, assassinato de crianças, a prostituição de adolescentes, uma série de coisas que mostram pra gente que há um retorno da brutalidade. Eu coloquei retorno, ele falou é, que nós vivemos a era da força bruta. Eu coloquei o retorno da brutalidade porque eu acho que existiram momentos em que coisas bem piores eram feitas pela humanidade na história. Ele vai dizer o seguinte, que o principal problema nosso, da nossa sociedade, e aí eu pensei, ele falando isso me lembrou o texto Reflexões de um Século Esquecido, do Tony Judith, de 1901 aos anos 2000, né? Onde ele fala justamente sobre esse esquecimento, que nós vivemos uma época de esquecimento, né? Mas ele diz aqui, ó, que a principal perda nossa é a perda da noção de tempo. Olha o que ele vai dizer. Por quê? Nós admiramos a velocidade. Já não sabemos mais viver a vida lenta e inexata. Vivemos a era dos ruídos e da fala ininterrupta da televisão e do rádio, e eu diria da internet e das redes sociais. Começamos a esquecer de fecundar o silêncio. Grave essa frase. Começamos a esquecer de fecundar o silêncio. Não como silêncio aqui, não como ausência de palavras, mas como condição de existência da própria palavra. É o intervalo entre as palavras, o silêncio, que dá sentido à linguagem. Em síntese, a palavra não é aquilo que existe para suprimir o silêncio. Ou a palavra não é aquilo que existe apesar do silêncio, mas a palavra existe graças ao silêncio. Então, é impressionante a delicadeza desse cara ao fazer uma afirmação como essa, porque tente imaginar nesse exato momento todas as palavras que você disse nesse dia sendo ditas ininterruptamente, exatamente agora. Tente ligar o bom dia, vai para a escola, para o seu filho, para com o não vai dar para prestar um orçamento hoje. Não vai dar para eu ir tomar café com você hoje. Ou o ai, bati meu dedo na ponta da cadeira. Ou que bosta, o celular caiu no chão, quebrou a tela. Tente pegar todas as suas falas do seu dia hoje e colocá-las em um mesmo lugar de fala ininterruptamente. Terá sentido? Será razoável? Não haverá logos, não haverá palavra, não haverá linguagem, não haverá sentido, não haverá racionalidade. Por quê? Porque é o silêncio quem dá sentido às palavras. Não é que as palavras cancelam e anulam o silêncio. Não é que as palavras vivem ao lado do silêncio, apesar do silêncio. É que as palavras só podem existir, só pode existir palavra onde houver silêncio. Por quê? Porque o silêncio existe. No silêncio, a possibilidade, a potencialidade
existe no silêncio a possibilidade de fecundação. Existe no silêncio a possibilidade de embriologização. Existe no silêncio a possibilidade da gestação. Existe então no silêncio a possibilidade da fecundidade. Existe a produção, existe essa dimensão agronômica, existe essa dimensão da agricultura, da própria cultura, do próprio cultivo. Existe no silêncio a possibilidade da fecundidade. Existe no silêncio a possibilidade da transformação, da mudança, do avanço. Existe no silêncio a possibilidade da vida, porque só existe logos, só existe palavra se houver silêncio. A palavra existe porque o silêncio existe. Mas nós, o nosso mundo, cultiva não o silêncio, não as interrupções, não as descontinuidades, não as suspensões. O nosso mundo cultiva necessariamente, ontologicamente, a ininterrupção, a não parada, o não descanso, a fala, os ruídos incessantes. Ele vai dizer que os termos, a palavra muda. Então ele traz para a gente a noção de civilização, que antes correspondia a grandes eventos políticos, né, como as constituições, os debates e tal. E agora, civilização tornou-se sinônimo dentro da política de performance e marketing. Ele vai dizer que civilização antes era a questão de o que é uma civilização. Civilização ela é constituída por leis e costumes que tornam impossíveis determinadas práticas sem espanto, como disse Alain. Então, por exemplo, a castração de crianças, a escravidão, a tortura, tudo isso tem que causar espanto na nossa civilização. Só que ele vai dizer que a nossa sociedade ainda acredita no sofrimento e na brutalidade como meio de persuasão. Basta olhar as guerras e as paixões políticas. Enquanto nós acreditarmos que o sofrimento, né, e a brutalidade é capaz de persuasão, é capaz de convencimento, nós continuaremos tendo guerras e esse tipo de paixão política desenfreada que nós temos muito claramente na nossa sociedade brasileira hoje, né? Daí então vamos chamar outra palavra para mostrar a mudança e o perigo que está se formando. Ele chama outra palavra, não mais civilização, não mais virtude, mas a razão. Ele vai dizer, esse texto está sendo escrito em 1992, a partir de um congresso onde eles debateram sobre caminhos do passado e trilhas do futuro, né, em São Paulo. Ele vai dizer que existe agora uma busca por questões supersticiosas, né? As pessoas acreditam em tarô, em astrologia, cada vez mais tem chegado nas faculdades de ciências humanas a crença nos signos, gente. Vocês têm ideia disso? Novas seitas surgindo, seitas até que mutilam crianças, né? Mutilação infantil. É um movimento em favor do desumano, é um movimento das superstições, né? É o espírito de um mundo sem espírito, como dizia Karl Marx, né? Ele chama esse mundo, o autor chama esse mundo de mundo pequeno racionalista, porque é um mundo onde tenta demonstrar a matematização da vida, né? Tudo é quantificável. Só que aí, juntamente com Coiré, o autor vai dizer que a vida não é matematizável. A vida, ao contrário disso, ela é movediça, ela é imprecisa. A vida, o máximo que pode ser é o mais ou menos, ou
o cerca de e não o total é. Né? Ele vai dizer que essa pequena racionalização ela toma seu ápice na ideia de que acredita-se que a racionalidade é capaz de apreender a totalidade. Né? Mas a história não comporta isso, porque ela é perspectivista. Né? Ela coloca meras causalidades. Colocar meras causalidades é matar a história, é tirar do ser humano sua possibilidade de reinvenção. Então o autor vai dizer que esse livro é para servir como um combatente dessa noção de história pobre, ao mesmo tempo em que tenta dar respostas sobre as questões da liberdade, modernidade e humanidade. Antes disso, ele cita Demócrito e Lucrécio, dizendo: a ação humana não está sujeita, portanto, ao determinismo causal, nem apenas à necessidade. O acaso é parte da história. Mais ainda, o acaso é o ponto de partida da história. Como escreve Conché em seu comentário sobre as máximas de Epicuro, o acaso não é uma deusa. Tiquet, fortuna, nem mesmo é uma causa ineficiente. Ele fornece ao homem, o acaso fornece ao homem, não os bens ou os males, mas os começos. Os começos do quê? Os começos de grandes bens e de grandes males. Porque devemos a ele. A quem? O acaso? A matéria a partir da qual vamos esculpir a nossa vida. Então, nesse sentido, ele vai fazer a sua intervenção historiográfica trazendo 3 datas: 1992, Semana da Arte Moderna, questionando e tentando definir o que é modernidade. 1892, com as Inconfidências Mineiras, o tempo das minas e do minério no Brasil, como um questionamento sobre o que é, afinal de contas, essas revoltas podem trazer para a gente o questionamento sobre o que é liberdade. Em 1492, com o descobrimento da América, surge o questionamento, afinal de contas, o que é o humano? E a partir dessas 3 perguntas, o que é modernidade, o que é liberdade e o que é humano, o autor tenta formular uma 4ª pergunta, o guarda-chuva de toda essa sua busca, que é, afinal de contas, quem somos nós? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. E é hora de dar tchau.